E aí a gente gostaria então hoje de agradecer a presença do professor Juliano. O professor Juliano é professor da Unicamp. Ele tem graduação pela Universidade Estadual de Maringá em 2002, concluiu o doutorado e pós-doutorado em Química Inorgânica pela Universidade de São Paulo, 2007 e 2009, respectivamente. De 9 a 12, ele foi diretor de uma empresa, então quem gostar de bater papo depois com o Juliano sobre inovação, ele gosta de startup. Ele é um cara que sempre apoia a abertura de novas empresas. Ele também foi no período de desenvolver uma tecnologia para nanopartículas de prata, que é essa que está vendida, né, Juliano? Essa que foi Isso, negociada, né? isso. Que já foi entregue para outras empresas, e tem empresa já que faz isso faz uns anos, que comprou esse direito, né? Ele é professor no IKEA Unicamp desde 2012 e livre docente desde 2019. O professor Juliano é professor da área de inorgânica, né? Então ele é do departamento de inorgânica do IKEA Unicamp. Ele já foi coordenador de central analítica, ele é chefe do departamento de inorgânica hoje. Já coordenou projetos pelo Senai, CNPq, FINEP, FAPESP, e coordena também ainda, revisor de diversos jornais. Possui mais de 100 artigos publicados, índice H37 pelo Scholar, 7 patentes depositadas. Já orientou 12 mestrados, 5 doutorados, 4 pós-doutorados, 24 ICs, 9 alunos de intercâmbios. 7 vieram de universidades do exterior. Hoje ele tem um pós-doc, 3 doutorandos, 7 mestrandos e 5 ICs. Ele já ministrou mais de 50 palestras ao redor do Brasil e do mundo, e seu grupo de pesquisas, quem quiser depois olhar, é Bonassim Research Group, tá aí em cima aí, ó, no primeiro slide, no Instagram, quem quiser seguir para dar uma forcinha, e o site dele é bonassim.iq.unicamp.br. Então, professor Bonassim, professor Juliano, eu agradeço. Ficou formal, né? A gente conversa, amizade de tantos anos, ficou formal, assim, fica até estranho. Mas eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez o professor Juliano. Passo a palavra ao professor Juliano. Peço que todos desliguem as câmeras, a gente volta a ligar depois que acabar a palestra do professor Juliano, para ficar menos carregada, né, a nossa ligação. Então, Juliano, eu estou aqui assistindo, qualquer coisa, se der algum chabu, eu te ligo, mas geralmente não dá, né? No meio de tarde, assim, mas tranquilo. E agradeço mais uma vez, então, a sua presença, a sua disponibilidade de agenda, e passo a palavra para você. Então tá bom, Bruno. Primeiramente, eu gostaria de agradecer um convite. Eu tenho, sempre quando eu sou convidado, eu tento atender, porque o convite é uma coisa muito especial, né? Fico muito feliz do convite pelo Bruno, o qual eu conheço há muito tempo. Também a gente trabalha junto, tem trabalhos e projetos em colaboração. E o que eu gostaria de falar aqui hoje para vocês, né, sobre hidrogênio, né? Também, me desculpe, gostaria de falar boa tarde aí aos estudantes de pós-graduação, aos docentes da instituição e todos que estão presentes, tá? Acho que é um prazer poder falar para vocês e compartilhar um pouco das ideias, da experiência e do trabalho, né? O que eu quero falar com vocês hoje aqui? Eu quero tentar mostrar para vocês a importância do hidrogênio na nossa sociedade. Muitas vezes o hidrogênio ele passa despercebido, mas o hidrogênio é essencial. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou falar um pouco de energia, vou falar um pouco de hidrogênio, vou falar bem no finalzinho um pouco do que a gente trabalha, de forma bem resumida, e tentar fazer uma conclusão. E depois, acho que um ponto legal é abrir para perguntas da plateia, né? Aí vocês podem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Tá bom? Eu estou mudando de tela aqui, eu tô na minha... Estou vendo agora os meus slides aqui, tá? Então, aí vocês fiquem à vontade, se quiserem ter algum problema aí, vocês me avisem, tá? Então, vamos falar um pouco sobre hidrogênio. Tá mudando o slide aí? Conseguiram ver? Tá mudando, tá tranquilo. Então, beleza. Então, legal. Então, eu vou falar um pouco sobre matriz energética, eu vou falar um pouco sobre hidrogênio em crises energéticas, uso do hidrogênio, os benefícios ambientais do hidrogênio que dependem do processo de produção, vou falar do hidrogênio verde, dos desafios na produção de hidrogênio verde, na oxidação de água em condições brandas, né? E minhas considerações finais. Então,
é sempre importante nós analisarmos a matriz energética mundial. Eu gosto de começar pela matriz energética mundial, por quê? Porque sem energia a gente não consegue fazer nada. Nós precisamos de combustível para o carro, nós precisamos de eletricidade, nós precisamos de energia até para a gente sobreviver. Então, energia é algo essencial na nossa vida. Mas se a gente analisa a matriz energética mundial, a gente consegue observar que mais de 80% da matriz energética global é baseada em combustíveis fósseis. Então, existe uma grande... Gostaria-se de mudar, gostaríamos de usar outras matrizes, mas, basicamente, o mundo usa óleo, usa petróleo, usa carvão e usa gás natural. Então, é muito difícil fazer essa substituição. E se fala muito em carro elétrico pode ser uma das soluções para o problema da emissão veicular. Mas o problema não adianta você queimar diesel para produzir energia elétrica e alimentar o seu carro elétrico com esse tipo de eletricidade. Então, o carro elétrico pode ser parte da solução, mas não vai resolver os problemas. Então, isso que a gente fala de cenário mundial. Mas quando a gente fala no Brasil, no cenário nacional, a gente tem uma surpresa muito boa, e é muito importante dizer isso, A nossa matriz, e aí eu vou fazer uma distinção entre matriz energética e matriz elétrica, A nossa matriz matriz energética é tudo, gasolina, eletricidade, tudo que envolve. E a matriz elétrica, eu estou falando só da energia elétrica da tomada. A nossa matriz energética brasileira é uma matriz energética limpa, Ela é muito mais limpa que a matriz energética mundial. E da onde que vem o que a gente chama de matriz mais limpa? Vem da nossa matriz elétrica. A nossa matriz elétrica ela é muito interessante, porque quase 45% da energia vem de hidrelétricas, 21,9% vem de energia solar, de painéis fotovoltaicos, e esse número aumentou muito nos últimos 5 anos. Nós saímos alguma coisa de 10 a 11 para esses patamares aí, dá mais de 20%, e também temos uma grande contribuição da matriz eólica. Se a gente somar essa matriz hidráulica, que vem de energia convertida a partir da água dos rios, essa matriz a partir do sol, essa matriz a partir do vento, a gente vê que só pegando essas três, a gente vê que já mais de 80% vem de combustíveis renováveis, E a gente pode colocar biomassa, a gente pode colocar energia nuclear, que é uma energia que pode ser considerado por alguns pesquisadores como de baixa emissão de carbono, A energia nuclear tem outros desafios, Mas a gente pode dizer que a nossa matriz é limpa. Então, se a gente pensar nisso, uma matriz elétrica limpa, talvez faça até mais sentido a utilização de carros elétricos em países como o Brasil do que em países europeus e alguns estados aí americanos. Então, essa questão energética é uma coisa muito importante, é um assunto desafiador, é um problema que nós não vamos resolver agora, nós podemos começar a resolver agora, mas isso vai gastar décadas, E o que a gente observa? A gente observa que os níveis de CO2, eles têm aumentado, em função dos anos, mas o que a gente observa é que esses níveis eles podem aumentar, e isso pode coincidir com períodos de aquecimento, com períodos de esfriamento. E o que a gente observa é que o CO2 ele pode ter um aumento, ele teve um aumento natural em alguns períodos. Mas o que a gente observa hoje é que esse período, esse aumento, essa quantidade de CO2 que é gerado pela natureza,
ele tinha um certo limite, um certo padrão, mas isso aumentou muito nos últimos anos em decorrência da atividade humana. Então, grande parte desse CO2 que é emitido, que está presente na atmosfera, vem decorrente de atividades industriais, atividades humanas, né? E uma coisa que é fato é que o aumento da quantidade de CO2 está aumentado, está diretamente relacionado com o aumento de temperatura. Você pode não acreditar que todo o CO2 venha de atividades antropogênicas, mas é inegável e irrefutável que o aumento da concentração de CO2 está intimamente relacionado ou diretamente relacionado com o aumento de temperatura. Ou seja, quanto mais CO2 estiver na atmosfera, maior vai ser a temperatura. E aí nós temos que pensar em fontes alternativas, né? Como disse anteriormente, a gente pode tentar pensar em fontes de energia que não emitam carbono. É difícil você ter um sistema zero emissão de carbono, mas você pode ter sistemas com baixa emissão. Dentre eles, a gente pode pensar em energia solar, a gente pode pensar em energia dos ventos, a gente pode pensar na biomassa, né? A biomassa, a planta pega o CO2, ela realiza um processo de fixação para produzir celulose, produzir uma série de moléculas, depois eu posso reutilizar essa celulose, então, teoricamente, é um balanço ali, você não aumenta consideravelmente a quantidade de CO2. Eu posso utilizar também o hidrogênio, né? O hidrogênio, posso queimar esse hidrogênio. A queima do hidrogênio não pode ser interessante, porque ela gera calor e gera água. Então, é um combustível muito interessante que eu vou destacar ele mais adiante. Posso utilizar também energia geotérmica, né? Eu posso pegar regiões que têm atividade tectônica alta, posso injetar água no subsolo, essa água sofre um aquecimento, vira um vapor e gera uma turbina. Basicamente, eu tenho ímã, esse movimento do ímã, né, esse campo magnético aí oscilante, gera um campo elétrico, gera corrente elétrica. Eu tenho energia sendo produzida do oceano e das hidrelétricas, né? Então, essa daqui seria o nosso grande desafio. Como que a gente poderia obter combustíveis limpos, né, a partir dessas fontes? Mas tem uma grande pergunta que surge, né, pensando em termos de combustível, por que é tão difícil substituir os combustíveis fósseis, né? A gente viu aqui que eu tenho alternativas limpas, mas por que é tão difícil trocar gasolina, né? Substituir a gasolina por outros combustíveis, né? E o que a gente observa? A matriz energética mundial ela é composta basicamente de combustíveis fósseis. Então, existe uma grande abundância de petróleo, né? Então, o petróleo é um recurso que ele é relativamente abundante e todo mundo usa, né? E a gente tem que pensar também que tem uma coisa que é a densidade de energia, né? É muito interessante eu utilizar compostos que têm alta densidade de energia. Por quê? Porque, por exemplo, um tanque de combustível, né, um tanque de gasolina, vamos dizer assim, um tanque de 45 litros de gasolina rodando na estrada, fazendo uma média de 15 quilômetros, você vai andar mais ou menos 650 quilômetros. Eu acho que a conversão é 15, tá? Mas é só multiplicar aí a quantidade de litros por quilômetro. E aí eu posso pensar, quanto tempo que eu demoro para encher um tanque de combustível de um carro? Eu demoro de 3 a 4 minutos, né? Agora, vamos fazer um exercício aí. Pega o seu celular, coloca 5 minutos na tomada e vê quanto que ele aumenta de carga. Então, a densidade de energia que a gasolina tem é equivalente a 60, 70 mil baterias de smartphones. Então, isso é uma característica muito importante, né? Eu consigo usar um recurso abundante que tem alta densidade de energia. Se ele tem alta densidade de energia, para veículo me permite uma recarga rápida, né? Além disso, a gasolina ela tem uma estabilidade química muito boa.
A gasolina não é uma molécula que vai pegar fogo espontaneamente, né? Ela pega fogo na forma de vapor sobre algumas faíscas, né? Ela é relativamente inerte, né? Um hidrocarboneto ela não reage com certa facilidade, e essa inércia química, né, entre aspas, permite que ela seja fácil para estocar e transportar. Você pode pegar uma gasolina, colocar no caminhão e levar para qualquer lugar que você quiser, né? E a gente tem que pensar também que 1 litro de gasolina é barato. Se a gente pensar quanto custa 1 litro de gasolina, a gente vai ver que é barato, né? E eu costumo usar essa analogia com os meus alunos, que 1 litro de gasolina é mais barato que 1 litro de cerveja, né? Se você pensar uma cerveja qualquer aí no supermercado aí, você vai pagar R$ 3. R$ 3, você tem 1 litro, você vai pagar 3 latinhas, né? 3 latinhas de cerveja para dar 1 litro. Então, 3 vezes 3, 9. Então, 1 litro de cerveja custa R$ 9, 1 litro de gasolina custa R$ 6, né? Entre 6 e 6,50. Então, eu sei que tem um custo ali, você tem um custo muito grande ali de transporte, colocar gasolina, andar a semana inteira, o mês inteiro, mas gasolina é relativamente barato. E todo esse conjunto aí de abundância, densidade de energia, estabilidade química, facilidade e custo gera conveniência. Você pode pegar o seu carro, você pode abastecer, você pode viajar o Brasil inteiro, que todo lugar você vai achar um posto de gasolina. Então, por isso que é tão difícil substituir a gasolina. Certamente, alternativa, gasolina, eu posso colocar como gasolina e colocar etanol aí também, tá? Mas é difícil substituir esses derivados, né? Essa conveniência é muito complicado em carros movidos a bateria, né? O carro movido a bateria ele é muito interessante se você se você carrega a bateria, você faz trajetos curtos e volta e carrega à noite. Algumas empresas já disseram que tem sistemas de bateria com recarga super rápida, em fração de 10 minutos. Então, se alguém conseguir desenvolver uma bateria que você consiga carregar 80% dessa bateria em 10 minutos, talvez isso possa ser muito interessante do ponto de vista de transporte, talvez a gente possa mudar. Mas, no momento, essa é a realidade que a gente tem. E aí a gente poderia pensar no hidrogênio. Como eu disse para vocês, o hidrogênio, se eu queimar o hidrogênio mais O2 produz água e uma grande quantidade de energia. O hidrogênio é um gás que tem uma densidade muito baixa, né? Por isso o hidrogênio foi utilizado em dirigíveis. Aqueles dirigíveis eram dirigíveis com hidrogênio, né? O problema é que o hidrogênio é muito explosivo, mas o hidrogênio você pode encher em balão de festa, essas bexigas de aniversário. Você enche o hidrogênio, ela é densa, ela vai. Só tem que tomar cuidado com a bexiga cheia de hidrogênio e a velhinha, né, do bolo. Esse é o grande problema. E se a gente analisar esses dados de energia aqui em termos de quilowatts-hora por quilo, a gente vai ver que o hidrogênio, em termos energéticos, ele produz 3 vezes mais. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui, ó. O hidrogênio, ele produz 3 vezes mais, ele libera 3 vezes mais energia na queima do que a gasolina, quando eu penso em quilo. Mas, quando eu tenho um sistema, um sistema veicular, eu estou falando de volume, né? E quando eu converto isso para volume, eu vejo que a quantidade de hidrogênio produzido por volume, ele chega a ser 3.000 vezes menor que a gasolina. Por quê? Porque eu não consigo comprimir esse hidrogênio, é um gás, eu não consigo comprimir ele a pressões acima de 700 bar, né? Sistemas de alta pressão, sistemas que têm que ter um cuidado, uma segurança. O ideal seria eu usar hidrogênio líquido, mas a temperatura de liquefação do hidrogênio é muito, muito baixa, em torno de menos 270
graus Celsius. Então, é muito difícil eu conseguir liquefazer o hidrogênio, né? Em torno de 270, não me lembro com precisão, mas é muito, muito baixa essa temperatura. Então, é difícil, né, a gente conseguir substituir. Então, a primeira coisa, talvez não seja o momento do hidrogênio. Talvez a gente possa usar, nós vamos usar, nós teremos que usar hidrogênio como combustível, mas nós ainda temos um sistema de gasolina muito bem enraizado. Mas, para que serve hidrogênio? E isso é uma fala muito importante, porque no curso que eu ministrei nos últimos 4 anos, eu ministrava uma disciplina e tinha um módulo que falava sobre hidrogênio. E a primeira pergunta que eu fazia para os alunos, né, para que serve hidrogênio? Mais de 90% dos alunos respondiam que hidrogênio serve como fonte de energia, né? E eu costumava dizer para eles que, infelizmente, não. O que a gente menos usa o hidrogênio hoje é como fonte de energia. O hidrogênio a gente usa na indústria petroquímica, a gente usa para a produção de alimentos em química fina e pouquinho ali como combustível, né? Eu só vou passar o slide e depois eu volto a comentar isso daqui, ó. 51% do hidrogênio é usado na indústria petroquímica. O hidrogênio é usado em processo de craqueamento de petróleo, é usado para desaromatização de benzeno, para remoção de enxofre, toda a indústria química, tudo que a gente usa, basicamente muitos dos compostos que a gente usa na indústria química vêm do hidrogênio. Eu preciso de hidrogênio, né? Então, a indústria química, não existe indústria petroquímica sem hidrogênio. E aí já tem, né, um grande impacto na nossa vida. É só a gente tentar fechar o olho e imaginar o que a gente usa da indústria petroquímica, né? Própria gasolina. 42,6% do hidrogênio é utilizado para a produção de amônia. E a produção de amônia é utilizada mais que 80% na produção de fertilizantes a produção de amônia é realizada através do processo Haber-Bosch, né? Um processo que tem mais de 100 anos, faz mais de 100 anos que o amônia é produzido pelo processo de Haber-Bosch, não tem nenhuma novidade. Coloca o hidrogênio, 400 graus, 200 atm de pressão e produz o amônia. E essa amônia depois é utilizada para a produção de ureia, consequentemente para fertilizantes. E eu vou além. Se não existisse hidrogênio, não teria fertilizantes. E sem fertilizantes nitrogenados, nós só teríamos alimento para 1/3 da população. Eu posso imaginar aqui, ó, que na nossa sala existem 36 pessoas, né? Só teríamos alimentos para 12 pessoas. Por quê? Porque o hidrogênio é indispensável para a produção de alimentos. O processo Haber-Bosch é um desafio à parte, ele emite quase que 2% de todo o CO2 do planeta e consome aproximadamente entre 1,5% e 1,7% da energia do mundo. Um processo que tem uma demanda muito grande. E 5,7% é produzido para a produção de metanol, fármacos, química. O hidrogênio é um excelente redutor. E dentro de um processo industrial, você pode usar hidrogênio como redutor, porque se você, dentro de um reator, se você precisa cortar essa vazão de redutor, você só alivia a pressão. Então, ele é muito prático para trabalhar com isso, né? Se vocês tiverem curiosidade, quiserem ler um pouco mais, a gente tem um review, foi publicado no JBCS, né, e fala do hidrogênio, fala das perspectivas para os próximos anos sobre o hidrogênio, né? Mas o hidrogênio, ele tem um grande desafio, que é produzir hidrogênio.
Não se encontra hidrogênio disponível na natureza. Então, a gente tem que produzir ele, e basicamente ele é produzido de quatro processos, de modo geral. Tá? Existem vários processos de produção de hidrogênio, eu vou considerar um que utiliza combustíveis fósseis, que eu posso dividir em 3, e o outro que eu posso utilizar a água. Então, o primeiro processo aqui é o processo de reforma vapor de metano. Então, eu reajo aqui o metano com a água, dando CO mais hidrogênio. Esse CO, ele é uma molécula altamente tóxica, que é aquela molécula que a gente encontra do escapamento de automóveis, de caminhões. Aquele gás que é gerado quando você funciona o motor. Então, você não pode deixar o motor do carro ligado em ambiente fechado, porque senão a quantidade de CO aumenta, você pode morrer por asfixia, né? Mas esse CO, você pode reagir ele com água, através dessa reação de deslocamento de gás-água, e produzindo CO2 e hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó, a produção de hidrogênio obtido a partir do metano. Outro processo é eu pegar o óleo, eu posso pegar esse óleo através de uma combustão parcial e posso produzir hidrogênio, produzo hidrogênio aqui, produzo novamente CO e produzo hidrogênio aqui. Ou a maneira mais suja de se obter hidrogênio é pegar carvão, reagir carvão, oxigênio e água, produzir hidrogênio, vai gerar também monóxido de carbono, esse monóxido de carbono eu reajo e produzo hidrogênio. Então, 95% da produção de hidrogênio no mundo ou vem de metano, ou vem de hidrocarboneto, ou vem de carvão. E o que esses processos têm em comum? Eles têm em comum a geração de CO2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais hidrogênio eu estou produzindo, mais CO2 eu jogo na atmosfera. Sabe aquele churrasco que você faz no final de semana? Não é só o carvão que você queima que gera CO2. É que se for carvão vegetal, aquele carbono foi fixado, você está devolvendo ele com alguma perda, né? Mas esse não é o problema. O problema é o bife que você come. O problema é a carne que você come. Porque essa carne veio de um boi que comeu uma ração que foi alimentada com fertilizantes que foi produzida a partir do hidrogênio que gera CO2. Então, é uma cadeia complexa. E é uma cadeia que está na nossa frente e muitas vezes nós não percebemos. Né? Muitas vezes nós somos químicos, somos num curso de química, mas às vezes esse detalhe passa despercebido. E apenas 5% do hidrogênio é produzido a partir da água. Né? E aí vocês poderiam me perguntar, mas por que apenas 5% do hidrogênio é produzido a partir da água? Não é só aplicar, não é só pegar água, decompor hidrogênio e está tudo resolvido? E é aqui que começa o nosso grande desafio. O nosso grande desafio é como que nós vamos substituir todo esse hidrogênio produzido por fontes fósseis por água. Esse é o nosso desafio. Né? Se alguém quiser ler, quiser alguma leitura, quiser se aprofundar um pouco mais, tem um artigo nosso de 2021, onde a gente mostra que o benefício ambiental do hidrogênio, ele depende dos processos de produção. Então, aqui a gente descreve todos os métodos, como produzir hidrogênio e qual o impacto que gera aí. Hoje, a nomenclatura para o hidrogênio, né, a gente usa o hidrogênio verde, mas a nomenclatura oficial usada até pelo governo é hidrogênio de baixo carbono, ou hidrogênio com baixa emissão de carbono. Mas no passado a gente podia classificar por cores. O hidrogênio marrom é aquele hidrogênio que vem de carvão, o hidrogênio cinza é o hidrogênio que vem de gás natural, é um dos mais utilizados. O hidrogênio azul é o hidrogênio cinza, só que eu adiciono um processo de captura e estocagem de carbono. Eu posso produzir hidrogênio também de gás natural e gerar carbono na forma sólida, através de pirólise. Eu posso produzir esse hidrogênio através de energia nuclear, energia amarela. Né? Se a gente pegasse um eletrolisador, ligasse na nossa tomada,
nossa tomada produziria um hidrogênio amarelo, porque ele contém pouco menos de 20% da nossa energia vem de combustíveis fósseis. E o hidrogênio verde, o hidrogênio que é o objeto, o hidrogênio que a gente quer, é o hidrogênio que é produzido a partir de elettrólise da água, e essa eletrólise é alimentada a partir de uma fonte 100% renovável, seja ela solar, eólica ou proveniente de hidrelétricas. E a grande questão aí é que o custo do hidrogênio verde, por quilo normalizado, ele é quase 4 vezes maior do que o hidrogênio cinza. Então, o hidrogênio cinza, se o hidrogênio cinza custar 1, o hidrogênio verde vai custar 4. E aí, como que você convence uma empresa ou um empresário que ele vai pagar 4 vezes mais pelo mesmo produto? Então, esse é um desafio. A gente sabe que se o empresário pagar 4 vezes mais, o fertilizante pode custar talvez 4 vezes mais. E esse preço ele vai ser repassado em toda a cadeia. Então, isso pode gerar um aumento de preço. Não necessariamente 4 vezes, mas esse preço final vai ter um aumento. Então, o ideal vários estudos mostram que a gente tem que, de alguma forma, fazer com que o preço do hidrogênio verde e o preço desse hidrogênio cinza seja equivalente nos próximos 30 anos. E sabe quem que vai resolver isso? Vocês. Até lá eu já me aposentei, eu estou ficando velho. Mas vocês que são jovens, que são inteligentes, cheios de saúde, eu posso começar, e estou fazendo isso, mas vocês vão estar ali no olho do furacão, tentando resolver isso daí nos próximos 30, 40 anos. E se nós temos algumas estimativas que a produção, o perfil do hidrogênio, que hoje é 95% hidrogênio cinza e 5% de hidrogênio verde, vai mudar para 95% de hidrogênio, 85% de hidrogênio verde e 15% de hidrogênio azul. Então, esse é o nosso grande desafio. É isso que nós vamos ter que pensar nos próximos anos. Não é só produzir hidrogênio, é produzir hidrogênio sustentável, com custo baixo. E aí vem alternativas. Eu gosto muito dessa figura que eu tirei aqui, dessa referência. Ele faz uma analogia muito interessante, que é a utilização de moléculas simples, abundantes na natureza, combinado com luz e eletricidade. Então, eu vou ter que pensar alternativas, Eu tenho que pensar em sistemas mais sustentáveis. Eu tenho que pensar que se minha planta emite CO2, eu vou ter que, de alguma forma, hidrogenar pegar esse CO2, eu vou ter que, de alguma forma, converter ele, o hidrogênio, ou em combustível. Se eu estou adicionando aqui o nitrogênio, eu tenho que, de alguma forma, converter esse nitrogênio aqui para amônia, seja utilizando célula eletroquímica ou fotoeletroquímica. Eu vou ter que pegar essa água aqui e vou ter que converter em hidrogênio. Então, isso é uma área muito bonita da química, que é chamada ativação de pequenas moléculas da natureza. Da onde vem o nitrogênio para a produção de amônia? O nitrogênio vem do ar. 80% do ar é nitrogênio. Eu posso usar a água para produzir hidrogênio, eu posso usar CO2 para produzir moléculas mais complexas. As plantas fazem isso. E eu tenho 2 grandes pontos, que é o uso da fotoeletroquímica, usar luz. Luz solar, por exemplo, é de graça. Por enquanto é de graça. Daqui um dia o governo encontra uma maneira de taxar. Embora já existam alguns impostos sobre o uso de painel solar. Mas a energia do sol, ela é gratuita, E eu posso também utilizar processo de eletrocatálise. Então, é uma área que vem crescendo muito na química e eu acredito que vai crescer
mais ainda nos próximos anos, né? Sem falar em biomassa, que isso seria toda uma conversa à parte. Mas o grande desafio para a produção de hidrogênio é que o processo de eletrólise da água é um processo que ele não é espontâneo. Eu preciso fornecer energia. Então, se eu forneço energia, eu posso aplicar um potencial, no ânodo ocorre a redução e no cátodo ocorre a redução. Então, no ânodo onde ocorre a oxidação, eu consigo produzir oxigênio. E no cátodo, onde ocorre a redução, eu produzo hidrogênio. Só que o grande problema desse processo é produzir hidrogênio é, entre aspas, simples. O grande problema é formar a molécula de oxigênio, né? E o oxigênio tem uma dupla ligação ali. E um processo depende do outro, né? Para você produzir o oxigênio do lado, você precisa produzir hidrogênio do outro, né? E o que a gente faz? Se a gente analisa do ponto de vista termodinâmica, eu posso analisar esse diagrama aqui de Pourbaix, eu posso ver que o potencial do processo anódico, do processo catódico, eu posso ter uma variação de potencial, mas a diferença entre eles é 1,23, independente do pH. Né? Então, eu não consigo mudar a termodinâmica, mas eu consigo tentar encontrar caminhos alternativos. E se eu estou encontrando caminhos alternativos, isso quer dizer que eu estou tentando mudar a cinética. Estou tentando mudar a cinética cinética da reação e mudar a cinética e encontrar uma rota diferente. Né? Então, para a produção de hidrogênio, basicamente, hoje a gente trabalha ou em meio ácido ou meio pH 7, né? Condições brandas, e pH alcalino. A ideia de usar condições brandas, pH em torno de 7, é o fato de eu poder usar água do mar, água de rejeito, eu usar uma água que eu minimize o tratamento dela, que eu possa usar ela sem colocar muitos aditivos. É lógico, eu vou usar uma água de rejeito, qual é o rejeito? Né? Porque eu posso tentar oxidar essa água com rejeito e produzir uma coisa tóxica, alguma coisa pior. Então, eu preciso de alguns estudos, mas seria possível a gente fazer isso. E um dos grandes desafios é pensar nos catalisadores. Né? Basicamente, se você pensa meio alcalino e meio... Eu coloquei aqui meio alcalino, mas você pode colocar aqui meio ácido. Meio ácido, o melhor catalisador para a produção de hidrogênio é platina. Né? Estou falando aqui, ó. Platina. Platina é um material fantástico. Platina pode ser utilizado como catalisador para inúmeras reações. O grande problema é que se todo carro hoje, né, e platina é muito utilizado em célula combustível. Célula combustível é o coração do carro movido a hidrogênio. Ele combina hidrogênio e oxigênio e gera água. Só que o problema é que se eu substituísse todos os motores a combustão por motores a célula combustível, não teria platina suficiente para tudo. Então, um grande desafio, não tem platina. Então, nós precisamos pensar em alternativa. Né? Por quê? Porque, basicamente, os sistemas estão usando rutênio, irídio e platina. Temos que pensar em alternativas. Usar níquel, usar ferro, usar cobalto, usar compostos como análogos de azul da Prússia, de cobalto, de níquel, porque senão a gente pode ter um problema de não ter metais suficientes. Né? Existe uma distribuição ali e a gente vê que esses metais são metais raros, metais nobres. Né? Então, o grande desafio hoje no desenvolvimento de catalisadores é eu conseguir aliar a performance do material com uma boa estabilidade. Um eletrolisador ele tem que durar cerca de 55 mil horas. E uma das coisas que a gente precisa fazer para entender estabilidade e performance é entender o mecanismo. Então, esse é um grande desafio hoje que se utiliza na área de eletrolisadores. E aqui a gente pode ver, né, um gráfico onde a gente mostra aqui a variação do sobrepotencial, né, aquele potencial para oxidar água,
por processo de eletrólise como um todo, ele é 1,23, mas ele não é um processo, quando você faz eletroquimicamente esse processo, você tem sempre um sobrepotencial, né? Não existe um sistema perfeito, ideal, então eu preciso colocar. Então, quanto menor o sobrepotencial, melhor é o catalisador. Mas aí, por exemplo, a gente pega o irídio, né? O irídio, o oxirídio, né? Um dos melhores catalisadores que existe. Então, vamos comparar o preço. Vamos analisar o preço. Esse preço aqui foi atualizado hoje. Nós tivemos uma queda da bolsa, nós tivemos uma queda de preços, até esses metais aqui foram afetados. Mas olha só, esse preço aqui, eu gostaria de destacar, é por grama. Então, 1 grama de irídio custa $136. Ele é mais caro que ouro, mais caro que platina, mais caro que prata, né? Então, se você compara com ródio, então, ele é mais caro ainda, mas ele é muito mais caro quando você compara com metais abundantes, metais da primeira série de transição. Então, por exemplo, cobalto custa 33,9 o quilo. Níquel custa $14,50 o quilo. Né? A diferença é muito, muito grande. Né? Cobre, alumínio, chumbo. Olha o preço do minério de ferro. Isso é minério, tá? É o óxido de ferro. Mas assim, é 0,10 o quilo, né? Que é vendido por tonelada. Então, nós temos que tentar encontrar alternativas para a gente trabalhar aqui, ó, nesse cenário. E porque, infelizmente, esse cenário aqui é um cenário um pouco mais complicado. A gente tem que pegar esses catalisadores e tentar usar a imaginação. A gente tem que tentar mudar a geometria desses catalisadores, encontrar formas polimórficas, colocar eles sobre superfície, criar ligas, estruturas Corshell, intercalar em materiais, suportar esses catalisadores em folhas de grafeno, grafite, nanotubos, tentar de alguma forma nanoestruturar esse material para aumentar a área superficial. E o aumento da área superficial é uma coisa muito importante, né? Muitas vezes a gente esquece que essa ideia de minimizar, de aumentar a área superficial pode dar resultados muito interessantes. Então, se eu imagino uma esfera de ferro, imagina que fosse uma esfera de ferro, 1 quilo de ferro. 1 quilo de ferro teria raio de 30 centímetros. Uma bola de ferro de 1 quilo seria mais ou menos isso aqui, tamanho de uma bola de tênis. Eu coloquei bola de futebol, mas eu vou trocar a bola de futebol por bola de tênis. Tá? 1 quilo de ferro. A área dele, eu vou até desprezar no momento, mas imagina que eu pegasse essa bola e transformasse em esferas de 1 milímetro, raio 1 milímetro. Então eu teria bolinhas muito pequenas. Então esse quilo de ferro já me produziria 30 vezes 10 a terceira esferas de aço. Se eu transformasse essas bolinhas agora em esferas de 1 milímetro de raio, agora eu teria 10 a 12 esferas e teria uma área superficial de 380 metros quadrados. E se eu pegasse aquele mesmo 1 quilo de ferro do início e transformasse em esferas de 1 nanômetro, a gente teria cerca de 380 mil metros quadrados. É uma área muito, muito grande, onde eu só estou apenas mudando o tamanho da partícula. Então, essa é a ideia. Por que eu estou dizendo isso? Reforçar aquele conceito de nanoestruturação, aquela ideia de nanopartículas. E por que as nanopartículas são interessantes? Elas são interessantes por causa disso, porque elas conseguem ter uma área superficial muito, muito grande. Um outro desafio além de usar metais abundantes, é usar metais abundantes em condições brandas. É usar metais em pH 7. Porque quando eu desenvolvo sistemas que trabalham em pH 7, eu não preciso trabalhar nos extremos. Quando eu estou trabalhando com ácido sulfúrico molar, eu estou numa solução altamente corrosiva, altamente
perigosa, né, para manuseio. Quando eu estou trabalhando com pH14, é a mesma coisa, altamente corrosivo, e é uma solução também que requer uma série de cuidados. Mas trabalhar com pH 7 é tranquilo. Poderia até trabalhar com água do mar. O grande problema da água do mar é que quando você oxida a água, você pode ter uma competição com o cloreto. Você pode oxidar o cloreto a gás cloro. Então, o seu catalisador tem que ser seletivo, porque senão você gera gás cloro e aí você vai gerar um grande problema, né? E a gente vem trabalhando com esse tipo de material, com esse tipo de catalisador, para tentar entender como é a atividade catalítica desses materiais aí, né? Basicamente, o que a gente faz é usar... vou falar um pouquinho aqui só da minha pesquisa. A gente trabalha com Azulida Plus, que são esses compostos aqui, que tem uma estrutura toda tridimensional. No passado, o pessoal falava que o Azulida Plus tinha estruturas zeolíticas, né? Hoje não se diz mais, mas ele apresenta umas cavidades e formam cubinhos, né? Então, tem a literatura para isso. O que a gente tem feito? A gente tem tentado aumentar a área superficial desses catalisadores, com o objetivo de tentar melhorar o desempenho e melhorar a performance, né? Então, o que a gente faz? A gente brinca, é um químico de coordenação brincando de Lego, né? Só que o nosso Lego aqui, o que a gente faz? A gente troca um ligante desse cianeto por um outro tipo de ligante, o ácido isonicotínico, por exemplo, né? Ou eu posso colocar moléculas como essa. Então, trocando essas moléculas, eu mudo, né? Essas moléculas, elas têm caráter ácido-base diferente. Então, eu posso colocar moléculas mais aceptoras, moléculas mais doadoras, eu posso modular o nível dos orbitais para que eu consiga desenvolver catalisadores mais eficientes, né? E aí a gente consegue ver que realmente o desempenho em pH 7 é um desempenho baixo, né? pH 7 não favorece muito esse tipo de reação. Em alguns casos pode ter um mecanismo à parte, mas assim, a gente consegue medir alguma coisa em torno de 10 a menos 2, mas nós estamos tentando trabalhar para jogar esse TOF ali mais para cima, né? Principalmente quando a gente fala em reação de oxidação de água, porque se eu não consigo oxidar água, eu não consigo produzir hidrogênio, né? Essa aqui é a reação. Eu tenho que oxidar a água, senão eu não consigo produzir, né? Isso aqui corre de um lado, do outro lado eu tenho esse próton aqui sendo reduzido, né? Ele é reduzido e eu produzo hidrogênio. Mas o grande desafio da oxidação da água está aqui. Tentei materializar todo esse desafio aqui para vocês. Basicamente, o que a gente tem no processo de oxidação de água, eu tenho entrada de uma molécula de água e eu formo essa espécie metal OH. Nesse processo aqui, eu tenho perda de um próton e eu tenho perda de um elétron. Então, é um processo de transferência eletrônica acoplada com próton, né? Então, eu perco uma carga positiva, estou perdendo uma carga negativa para manter o meu sistema, para ter um balanço ali de cargas. Eu estou polarizando o eletrodo, esse eletrodo está sendo polarizado e eu passo da forma OH para a forma MO. Então, imagina que aqui eu tivesse o metal no estado de oxidação 2. Aqui eu teria esse metal no estado de oxidação 3 mais. E aqui eu teria ele, oxidando mais uma vez, 4 mais. Quando o metal chega na forma 4 mais, ele está extremamente deficitário de carga. Ele está carga eletrônica. Ele precisa de elétron, né? O que acontece? Ele vai roubar elétron do oxigênio. Só que esse oxigênio é eletronegativo. Mas o metal está tão deficitário de elétron que ele acaba tirando densidade eletrônica do oxigênio, que é eletronegativo. E esse processo aqui conduz a uma geração de uma espécie de dipolo positivo na superfície desse oxigênio, né? Na superfície do oxigênio, não dá para dizer isso, né? Mas no oxigênio, né? O oxigênio não é uma superfície.
Mas no oxigênio, eu consigo criar essa densidade, esse dipolozinho positivo. E aí a água, né? Eu vou representar a água dessa maneira aqui, ó, H2, ó. Aí a água, ela tem a capacidade, ele tem par de elétron disponível, e aí a água ataca esse oxigênio. Por quê? Porque eu tenho um dipolozinho positivo ali. Aí eu formo essa espécie de radical peroxil, né? Estou perdendo mais um elétron, mais um próton, mais um elétron, e depois eu tenho a saída de O2 aqui, né? Então, o restabelecimento do catalisador. Então, esse processo aqui é um processo que envolve 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se observar, era o processo que eu tinha aqui anteriormente. O processo de oxidação envolve 4 elétrons e 4 prótons. Então, é um sistema muito interessante que é um desafio, né? Em outros casos, eu posso ter duas espécies oxo aqui se combinando e formando uma espécie de dímero, e depois eu tenho a saída do oxigênio. Então, é um grande desafio estudar isso daí, é um grande desafio entender. A literatura, ela tem várias propostas mecanísticas, né? Tem uma dualidade. Se você forma, por exemplo, cobalto 4 óxido, você forma cobalto 3 radical. Nesse artigo nosso aqui de 2019, um artigo aqui do Dalton, a gente observa que, com base em todos os experimentos e com base nos nossos resultados, talvez a proposta de formação do cobalto 3O radical seja mais factível. O que a gente está tentando fazer? Tentando provar. Nós estamos tentando provar já faz um tempinho, a gente já fez algumas medidas ali no Sirius, a gente está tentando, a gente entrou em contato com um grupo na Inglaterra que tinha um sistema para fazer espectroeletroquímica com EPR, no intuito da gente conseguir identificar se a existência desses radicais ou não. A ideia do radical, ela é interessante, mas ela acaba sendo, você diminui, o radical não tem seletividade, né? Então, a gente pode estudar outras alternativas aí. A gente tem trabalhado com produção com azul da Prússia, a gente tem estudado o azul da Prússia do ponto de vista de produção de oxigênio, tentando entender os mecanismos, utilizando esses azuis da Prússia como template, né, para produzir óxido. O óxido tem uma vantagem muito grande sobre outros materiais, porque ele já está oxidado, vamos assim dizer, e tem uma estabilidade muito grande. Então, algo que a gente está estudando recentemente é a criação de defeitos. Dentro dessa estrutura de azul da Prússia aqui, deixa eu voltar aqui alguns slides, dentro dessa estrutura aqui de azul da Prússia, a ideia é que a gente pudesse arrancar, que a gente pudesse tirar grupos cianetos, né? E a eliminação desses grupos cianetos poderia conduzir a um aumento, uma melhora de performance, né? Isso do ponto de vista de eletrólise. A gente pode também usar fotoeletroquímica, pode fazer toda essa modulação fotoeletroquímica e pode modificar hematita com azul da Prússia e melhorar sua performance, né? Então, eu tanto posso usar a parte de eletrólise e a parte de fotoeletroquímica. O grande desafio aqui da obtenção de cianeto, vacância de cianeto, é que se a gente conseguir criar vacâncias de cianeto, né? Acho que esse gráfico aqui, ó, mostra bem, eu tenho 6 cianetos em volta aqui, eu tiro esse cianeto e automaticamente entra água. Então, essa água, né, metal com água, pode conduzir à formação de metal OH, metal óxido. E aí essas espécies conseguem ter atividade catalítica. E aí essas espécies, elas são interessantes nesse ponto aí. Nós estamos estudando, né, nós temos alguns derivados análogos de azul da Prússia, né? Esse estudo aqui é feito com o azul da Prússia tradicional, né? Ferro 3 com hexaciano ferrato ou ferrocianeto,
mas a gente está substituindo esse ferro 3 por cobalto e por níquel. E a gente tem uns resultados aí muito interessantes, né? A gente consegue várias coisas interessantes. Isso só é possível porque nós estamos trabalhando em pH 7. E quando a gente trabalha em pH 7, a gente pode tentar introduzir também outros assuntos. A gente pode tentar introduzir outras tecnologias, né? A gente tem que tentar encontrar novos compostos, novos catalisadores. Eu tenho que tentar descobrir o mecanismo para tentar facilitar essa reação e minimizar as condições. Então, eu crio um ambiente muito interessante para o uso de manufatura aditiva. Basicamente, as técnicas que a gente usa é FDM, que é aquela técnica onde você funde um filamento e deposita sobre uma mesa, e essas técnicas de estereolitografia, SLA, DLP, que são técnicas onde você faz a cura da resina. E tudo isso permite a gente obter catalisadores, né? Obter sistemas de produção de hidrogênio, além dos catalisadores. E dentro da parte de impressão 3D, a gente tem trabalhado, né? Trabalhou também no passado, aí com o processo de ativação de eletrodos, onde esses eletrodos impressos eles não funcionavam adequadamente, mas a gente começou a desenvolver, né? Principalmente nesses dois trabalhos aqui, a gente faz uma espécie de remoção da camada superficial dos eletrodos, ele começa a ter um desempenho muito interessante. A gente pode utilizar também sistemas para montar dispositivos para acompanhar a reação, espectroeletroquímica. Se eu estou estudando uma reação, se eu quero produzir hidrogênio, uma das alternativas é eu monitorar essa reação. E a impressão 3D nos dá essa liberdade. Quer dizer, aqui nós tínhamos um microscópio Raman, o que a gente fez? Imprimiu um dispositivo, colocou os eletrodos e usou. Então, a ferramenta de impressão 3D é fantástica, você consegue fazer o que você quiser. E aqui tem um exemplo também de um guia, onde quem quiser começar com impressão 3D, quem quiser entender um pouco mais sobre como produzir os eletrodos, como ativar os eletrodos, tem todo um protocolo aqui para fazer, né, esses eletrodos. E a gente tem já alguns testes de modificação de eletrodo para produção de hidrogênio ou produção de oxigênio, né? Então, nós já, desde 2020, a gente tem trabalhado com essa estratégia de pega um eletrodo condutor, modifica com catalisador para esse processo de conversão de energia e usa, né? E aplica. Então, esses projetos, né, eles estão culminando agora num desenvolvimento de eletrolisadores. A gente pode utilizar esses eletrolisadores. Basicamente, o eletrolisador é um sistema onde é produzido hidrogênio hoje em escala comercial, né? O hidrogênio ele tem a parte anódica, ele tem a parte catódica. Nesse caso aqui, ele tem um diafragma, né? A ideia é sempre fazer um balanço iônico, né? Se eu faço uma reação de oxidação de água, eu produzo próton, mas tem que ter um balanceamento, né? E vice-versa. Ali, se eu tenho uma reação de produção de hidrogênio, está me gerando hidroxila, eu tenho que tentar mandar isso para o outro lado, né? Eu posso usar membrana, hoje é a melhor tecnologia para produzir em termos de meio alcalino, essa tecnologia aqui. A PEM é a tecnologia onde eu consigo produzir hidrogênio em condições ácidas, onde eu tenho o melhor desempenho. Mas olha aqui o detalhezinho aqui. O meu cátodo é platina ou paládio, meu ânodo é oxirídio e rutênio. Todos utilizam metais caros, enquanto que as alcalinas, que têm um desempenho um pouquinho abaixo, utilizam níquel e ligas metálicas de níquel, cobalto, ferro, né? Então aqui eu consigo usar os Earth Abundant Elements, e para as PENs eu ainda preciso usar os metais nobres. E existem outros dispositivos aqui que eu consigo trabalhar em temperaturas mais elevadas, né?
Aí, quando eu mudo a temperatura, eu posso, de alguma forma, mexer lá na minha condição termodinâmica, e aí eu uso esse tipo de tecnologia aqui. Mas são tecnologias que operam em altíssimas temperaturas. Eu não estou mais trabalhando com a água líquida, eu estou trabalhando com a água em forma de vapor. Então, esse é um desafio a mais ali, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 2022, esse aqui era o desempenho de eletrolisadores alcalinos, esse aqui é o desempenho na produção de hidrogênio aqui dessas células de cerâmica, e esse daqui era o rendimento da PEN. Então, a PEN tem um desempenho maior, mas utiliza catalisadores mais caros. E a gente agora vai ter que pensar no futuro, né? Pensar no futuro, o que a gente vai fazer, o que a gente tem de possibilidades. Como que vai ser? Nós vamos produzir hidrogênio em larga escala ou nós vamos produzir hidrogênio em pequenas porções? Se eu estou numa indústria e eu preciso de hidrogênio, se eu preciso comprar um caminhão de hidrogênio, eu tenho um problema. Esse caminhão de hidrogênio, ele precisa sair de algum lugar. Eu preciso comprar esse hidrogênio. Então, eu tenho essa possibilidade, mas outra possibilidade seria eu criar pequenas eletrolisadores para atender demandas locais, né? Uma outra coisa que a gente poderia pensar, isso aí é a ideia, durante o dia eu gero energia com o meu painel solar, eu estou jogando essa energia para o sistema. Será que eu não poderia criar um sistema de eletrólise em cima da minha casa, onde eu pudesse fazer a eletrólise da água, armazenar aquele hidrogênio com uma célula combustível e usar esse hidrogênio à noite? Seria quase que um sistema autossuficiente de energia, porque eu produzo energia, eu estoco energia, né? Quando eu falo estocar energia, pensa sempre assim, toda vez que eu formo ligação química, eu estou estocando energia, né? Então, formação de ligação química é estocar energia. Então, eu produzo hidrogênio e depois eu uso à noite. Então, são coisas que nós vamos ter que pensar, são problemas que nós vamos ter que resolver. O que eu vou usar no futuro? Eu vou usar fotoeletroquímica ou eu vou usar fotovoltaico mais eletrólise? Fotoeletroquímica, eu coloco o catalisador direto no meu substrato, eu jogo luz, esse catalisador vai produzir hidrogênio ali dentro. O fotovoltaico eu produzo energia fotovoltaica, um painel igual que vocês têm na casa, tem na universidade, tem em algum lugar, vocês já viram esse painel, e essa energia pode ser utilizada para fazer eletrólise da água, né? Que hoje parece ser o sistema mais adequado. Os sistemas fotoeletroquímicos ainda carecem de muito estudo, ainda carecem de muito investimento, né? Mas a gente vai ter que pensar nisso daí. O que mais que a gente vai ter que pensar? Eu vou ter que pensar se eu uso água do mar, água de rejeito, ou eu vou utilizar a água do meu recurso, ou água que eu bebo, né? Eu posso ter uma competição ali entre o consumo de água e a produção de hidrogênio. Então, a gente tem que encontrar alternativas. Então, tem muita coisa a ser feita. Eu estou pincelando aqui, tá? Que é um assunto extremamente interessante, um assunto extremamente complexo, né? Mas eu só estou dando uma pincelada. Mas talvez no futuro a gente precisa pensar em outras alternativas, né? Que talvez produzir o hidrogênio, produzir a partir de fermentação, fotofermentação, né? Biofotólise direta, indireta, quer dizer, talvez a gente possa pegar micro-organismos, plantas, não sei, a gente vai ter que pensar em alternativas para produzir hidrogênio. Talvez a solução da produção de hidrogênio não seja só uma, mas sejam várias soluções integradas. Onde eu tenho energia solar, eu produzo hidrogênio utilizando painel solar. Onde eu tenho vento, eu uso gerador eólico acoplado com eletrolisadores para produzir isso daí. Onde eu tenho algum sistema de fermentação, algum polo de biotecnologia, talvez seja a solução. E o mais importante é a gente entender que o hidrogênio, que produzir hidrogênio não é nada. Não adianta só produzir hidrogênio se eu não consigo levar esse hidrogênio para lugar nenhum. Então,
produzir é uma parte. Depois eu tenho que purificar. Se eu produzo hidrogênio de carvão, esse hidrogênio de carvão tem uma impureza muito alta, eu não consigo usar ele em célula combustível. Se eu produzo hidrogênio a partir de eletrólise da água, esse hidrogênio vem com muita água, vem com vapor de água. Eu tenho que purificar esse hidrogênio para depois usar. Depois que eu purifico esse hidrogênio, eu tenho, purifiquei o hidrogênio, eu tenho que armazenar esse hidrogênio. Onde que eu vou armazenar? Na forma de hidrogênio líquido? Na forma de sistemas com pressão? Ou posso armazenar esse hidrogênio na forma de amônia? Então, lembra que eu falei para vocês? Formar ligações químicas é armazenar energia. Então, talvez, e uma das coisas que se tem falado muito isso, é utilizar amônia para transportar hidrogênio. E tem pesquisadores que estão indo além. Tem muita gente falando que no futuro talvez tenhamos células a combustível movida a amônia ou motores a combustão movida a amônia, tá? Então, são coisas que a gente tem que aguardar para ver aí no futuro. Então, eu produzi, purifiquei, estoquei. Como que eu vou transportar? Vou transportar em duto? Vou transportar em caminhão, E aí, mais uma vez, a amônia começa a ficar interessante. Por quê? Porque eu consigo pegar a amônia, colocar ela num tanque e eu consigo transportar ela. E depois eu posso fazer a conversão, Lógico, eu estou pensando exclusivamente do ponto de vista químico. O que a gente vai tentar descobrir é quanto isso é viável no futuro. E quem sabe, no futuro, eu consigo criar novas aplicações para o hidrogênio. Será que eu não poderia utilizar um fogão a gás movido a hidrogênio? Não sei, tem toda uma questão de segurança, vazamento de gás. Será que eu não conseguiria usar hidrogênio realmente como combustível? Será que eu não conseguiria usar hidrogênio em outros setores que eu nunca imaginei? E tudo isso também aliado à segurança, porque o hidrogênio é um gás altamente explosivo. E se eu não tiver os devidos cuidados, eu posso ter problema. Então, tudo isso está interligado numa cadeia. E é o que a gente acredita que de 120 megatoneladas para 2050 a gente possa chegar em 650 megatoneladas. E o nosso target é sair de 4 dólares para valores equivalentes de hidrogênio verde e hidrogênio cinza. E o que a gente observa? Esse daqui era o investimento que tinha para 2020. Então, acredita-se num crescimento muito grande nos próximos 30 anos. E vocês já viram isso aí, vocês estão vendo isso aí, qualquer jornal que vocês abram, vocês vão ver que tem muito investimento sendo feito na produção de hidrogênio, tem muita coisa sendo realizada, principalmente no Nordeste. E do que tem se falado é exportação de hidrogênio. Tem muitos países europeus que não conseguem produzir hidrogênio, não tem sol, não tem vento, não tem planta, enfim. Talvez o Brasil seja estratégico, não só na produção de combustível, mas quem sabe o Brasil pode ser também um país de destaque na produção de hidrogênio. E nós que vamos trabalhar com isso daí. Então, eu finalizo por aqui, vou abrir espaço agora, acho que para perguntas, aí a gente pode discutir, a gente pode dar detalhe, mas eu agradeço mais uma vez ao Bruno pelo convite, agradeço às agências de fomento, que é o pessoal que financia a conta, agradeço aos colaboradores, o Bruno é um grande colaborador, um grande amigo aí, a gente vem trabalhando muito, e agradeço aos meus alunos, que são as pessoas que estão trabalhando, compartilham as alegrias, as frustrações, e estão aqui todo dia sorrindo, conversando, batendo papo, numa filosofia onde todos possam crescer juntos e todos possam aprender junto. Então, Bruno, mais uma vez eu fico por aqui, tem aqui meu e-mail, site, rede social, fiquem à vontade aqui e estou à disposição para perguntas. Obrigado, Juliano. Excelente apresentação. Tem algumas perguntas aqui já no nosso inbox aqui, no nosso chat. O Rafael perguntou:
Aquele modelo de carro elétrico híbrido, marca Lecar, que é brasileiro, que é movido por um motor a combustão que alimenta ou carrega o motor elétrico. Faz sentido e é viável? Eu vi uns números legais de 33 quilômetros por litro. Olha, Rafael, obrigado aí pela sua pergunta. Geralmente esses carros híbridos aí, motor a combustão, motor elétrico, você tem dois sistemas para carregar o motor elétrico. Um é o sistema plug-in, que você pluga na tomada, né? E aí você usa essa bateria junto com o motor elétrico, que dá uma autonomia. Tem carro que fala de autonomia com 1.000 quilômetros o litro. E tem os outros que tem um sistema autorregenerativo. Quando você pisa no freio, ele aciona o sistema e ele carrega, tá? Então isso também é uma coisa bem interessante, que é os híbridos que estão aí no mercado, né? Então, fazendo 33 quilômetros, os carros da Honda tá prometendo o carro nessa faixa aí, os chineses BYD aí estão prometendo tudo nessa faixa. E se a gente conseguir carro com essa autonomia aí, pode ser interessante. Como eu disse ali anteriormente, talvez a solução não é só o elétrico ou só o combustível, mas a combinação dos dois aí, tá? Agora, a Júlia pergunta: considerando que passássemos a utilizar somente hidrogênio como fonte de energia, a produção partindo de água seria suficiente para atender a demanda? Teríamos Não. que ir para hidrogênios que envolvem liberação de CO2, né? Se for o caso, para atender a demanda, né? Se for o caso, quanto essa liberação de CO2 é menor do que a demanda energética? Peraí. Considerando que se passasse a usar somente como fonte de energia, como se a Essa gente pergunta usasse se hidrogênio. produzir, porque se conseguir, não, se você usar só com água, ou vai ter que começar a usar a liberação de CO2, né? Eu acho que tem que ser um, por enquanto vai ter que, não tem como, né? Não tem como. O problema é o custo. Né? É. Mesma coisa eu falar assim, olha, vou dar um exemplo. Tem uma garrafa de água no mercado que custa R$ 1. E tem uma garrafa de água que custa 4. Uma vem de energia produzida do diesel. A empresa tem um gerador a diesel. A outra tem um gerador elétrico, movido a hidrogênio. É a mesma água, só que uma custa R$ 4 e uma custa 1. Eu costumo dizer que a sustentabilidade acaba quando bate no seu bolso. Né? É. Você não vai pagar R$ 4 numa água só porque ela é produzida com painel solar. A menos que você seja uma pessoa que tem consciência, né, que é legal, mas você vai ser uma porcentagem muito pequena. Então, se a gente produzisse tudo de energia, tudo que a gente utilizasse de energia fosse extraído da água, eu não sei se a gente teria infraestrutura para atender. Né? Então, a gente vai ter uma transição, por isso que chama transição energética. Até porque nenhum empresário que tem uma planta funcionando vai destruir uma planta para abrir outra planta para produzir hidrogênio por eletrólise. Essa planta que vende, produz hidrogênio a partir de metano, ela vai ser utilizada até quando ela ficar inviável, mas provavelmente por muitos anos, né? Teríamos que ir atrás do hidrogênio que envolve liberação de CO2. O produzir CO2 pode ser compensado com captura e estoque de CO2. Já existem esses processos, mas ainda tem um custo, né? Se for o caso, quanto essa liberação de CO2 é menor do que as demais matrizes energéticas? Tudo que você coloca de carbono sai do outro lado. Então é um balanço estequiométrico. Né? É que a grande questão é que toda vez que você converte uma energia em outra, você tem perda. Então, se eu pego o carvão, queimo esse carvão, produzo calor, para depois produzir energia elétrica, e depois eu pego essa energia elétrica e vou usar num carro, eu estou perdendo. Né? Eu pego o painel solar, produzo energia elétrica e alimento um carro. Eu tenho uma perda ali. Se eu conseguisse, de alguma forma, jogar essa energia solar direto em algum sistema dentro do carro ali, seria o ideal, né? Então, acho que esse é o ponto que a gente precisa pensar. Cada vez que eu tenho conversão de energia, eu tenho uma perda. Né? Você pega uma caneca, um recipiente com becker com água.
Aí você, com água quente. Quando você coloca naquele outro becker, ele está frio. Então, a transferência de uma água quente para o outro vai gerar essa temperatura menor. Aí você pega um terceiro becker, você joga aquela água quente, ele vai esfriando, né? Fora as trocas de calor natural. Então, são coisas assim para se pensar. Espero que eu tenha respondido. Se ficou em dúvida aí, pode colocar de novo aí. Fernando perguntou: o pH influenciaria no tipo de catalisador? Ou a platina é um catalisador coringa? Acho que é as duas coisas, né? Olha, a platina funciona bem em qualquer meio, né? Mas o que a gente obtém os melhores resultados mesmo é em pH ácido. Então, a platina, ela funciona muito bem em pH ácido, tanto que os eletrolisadores de pH, o PEM, são os eletrolisadores ácidos, utilizam platina no cátodo e óxido de irídio ou óxido de rutênio no eletrolisador, no ânodo do eletrolisador. O grande problema é que platina, a gente não tem reservas de platina, são alguns poucos Entendi. países que têm grandes reservas, né? E uma coisa que a gente tem que pensar, que todo elemento pesado, ele vem de fora do planeta, né? Os elementos um pouquinho acima do ferro ali, eles, número atômico um pouco maior que o do ferro, ele vem de fora do planeta. Então, muito platina, ródio é produzido em estrelas, grandes estrelas, e vem para o planeta através de meteoro, né? Quando cai um meteoro aqui, mas esse nós estamos falando em bilhões de anos. Se você pega, por exemplo, a Rússia e a China, Estados Unidos, Canadá, Brasil, são países que têm uma área superficial grande. E se tem uma área superficial grande, significa que a probabilidade de cair esses meteoros ali ela é maior, né? Só que apenas um terço da água, um terço do planeta é coberto de terra, dois terços é água. O que eu quero dizer com isso? Que deve ter muito mineral, muito minério no fundo do mar. Talvez a gente vai ter que pensar em substituir platina ou encontrar mais platina no fundo do mar. Tá. Legal. A platina é utilizada como co-catalisador, uma heteroestrutura? O Fernando pergunta também. Fernando, é uma pergunta muito genérica, né? Mas assim, platina é tão bom que você pode usá-la Não precisa- diretamente. sozinha ela é melhor, né? É que o que às vezes as pessoas fazem, você coloca um metal que não tem uma atividade catalítica tão boa, e aí você pega lá umas partículas pequenininhas, muito, né, umas partículas bem pequenininhas de platina, dopa esse, né, ou faz uma modificação, é como se fosse um brigadeiro, né? Um brigadeiro é um core ali de um material tipo níquel, e aqueles confetezinhos ali do brigadeiro seria platina, né? Então isso é uma coisa que dá para fazer, né? Mas assim, qual metal, o que, é difícil. Aí você tem que tentar usar literatura, técnicas de machine learning, DFT, que você pode tentar simular algumas estruturas aí. Verdade. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tudo pode ser catalisador, né? Tem uns papers que falam que tem que. Por exemplo, E Bruno, esse é um ponto muito interessante. Por a exemplo, gente pode levantar quando polêmica. você trabalha com hidróxido de níquel, o hidróxido de níquel ele pode oxidar muito bem a água. Só que o hidróxido de níquel ele absorve ferro. E quando você Uhum, dopa ele ferro, qualquer contaminação de ferro que você tem, você aumenta mais de 3 vezes a atividade catalítica. Então, para uhum. você fazer estudo de hidróxido de níquel, você tem que pegar o KOH, jogar hidróxido de níquel. Esse hidróxido de níquel sequestra todo o ferro do KOH, aí esse KOH pode ser utilizado no estudo. Uhum. Então, é uma coisa Não é também simples, né? tem que Mas dá tomar para. cuidado. E assim, essa pergunta também do co-catalisador, a gente tem algumas vezes pouquíssimos, né? Pouca, uma porcentagem de 1%, 2%, dependendo do material, você consegue ter uma atividade Isso. catalítica. Só que pensando agora em grandes reatores é um pouco mais difícil. Aí compensa trabalhar, às vezes, com material tipo platina mesmo, que é o carro-chefe, né? Dá para tentar, perguntando o Fernando também, dá para tentar ativar as nanoestruturas com luz visível? Se ela absorve luz, sim. É, O sim, grande depende do problema comprimento de onda. eu tenho que ter um material que absorve luz. Se eu quero trabalhar no visível, ele tem que ser um material escuro
que ele absorve luz, e aí eu tenho que pensar no diagrama de energia da água. Então, geralmente, se eu tô, você consegue ver minha mão aqui, né? Então, assim, aqui é o processo de oxidação da água, aqui é o processo de redução de hidrogênio. Então, se eu estou oxidando a água, o meu catalisador, o fotocatalisador tem que ter uma geração de buracos aqui. E eu tenho que ter uma geração de elétrons aqui, porque esse elétron vai ser adicionado no nível, nos orbitais moleculares da água, orbital LUMO, e esse buraco gerado aqui, ele pode oxidar o elétron do HOMO. Luiz Fernando pergunta agora, a questão de segurança e manipulação de hidrogênio. É um grande desafio na utilização desse gás? Esse Muito, muito. é um grande problema. Muito. Sabe por quê? Gás de cozinha pode vazar, você pode... O gás de cozinha, se você tiver em concentração muito grande, se acender o interruptor, gerar uma faísca, você pode explodir uma casa. Né? Não é filme, não é coisa de novela. Isso pode acontecer. Por quê? Porque a reatividade do gás é muito grande. O hidrogênio, ele se torna inflamável em concentrações muito baixas. Então, é muito complicado trabalhar com hidrogênio. Se você trabalha com grandes volumes, você tem que... No entanto, não sei se alguém aqui já foi no Cabo Canaveral, centro de lançamento lá de foguetes, tem um tanque de hidrogênio. Né? O tanque de hidrogênio fica bem longe das plataformas de lançamento e fica bem longe da construção civil. Ele é uma coisa meio isolada, que se der algum problema de vazamento explodir, não vai afetar ninguém. Não é uma coisa simples, né? Não, e o hidrogênio tem um outro problema também, que ele é uma molécula muito pequena. Então, ele vaza muito e não é qualquer liga metálica que suporta armazenar hidrogênio. Dependendo do tipo de metal, ele pode formar hidreto e começa a formar fraturas, como se fosse uma corrosão por causa do hidrogênio. Então, esse é um grande problema. O hidrogênio só tem problema, tá? Só tem desafio. Se alguém quiser uma linha de pesquisa boa para ter dor de cabeça, vamos trabalhar com hidrogênio. Verdade. Por isso que às vezes para ter um eletrolisador num sistema com tipo amônio, alguém que esteja uma molécula que vai ser reduzida, oxidada, né, para formar hidrogênio. Geralmente é redução, né? Tem que seria melhor mesmo, né? Porque senão você vai perder a mão, né? Talvez futuramente a gente vai ter uns tanques de amônio, eletrolisador nos próprios carros, né? Ou nos Você, próprios pequenos. Bruno, um outro desafio aqui também, que é a formação de bolha. Entendeu? Porque quando você tem um eletrolisador, você aplica um potencial, forma bolha. E essa bolha, ela forma na superfície do eletrolisador e ela tem que ir embora. Se você forma uma bolha muito devagar, ela pode formar uma bolha em cima do eletrodo e pode matar o eletrodo. Né? Você pode começar a ter uma resistência muito grande. Então, tem muitos grupos estudando, fazendo essa engenharia de bolha. Como que é o melhor jeito que essa bolha ir embora? Qual o caminho que eu faço para que essa bolha consiga se dissipar rapidamente? Tem. Então, tem muita coisa interessante. Mais alguém tem alguma dúvida? Francisco? Professor Juliano, obrigado pela palestra, muito boa. A minha pergunta, assim, em suma, de tudo que você falou, os maiores desafios, na sua opinião, ainda continuam na parte de rotas de produção ou na parte de armazenamento e transporte? Francisco, obrigado pela sua pergunta, é um prazer estar aqui, tá? Francisco, nós temos um problema em todos os setores. Não é uma coisa assim... Se você fala assim, por exemplo, metano. Metano é uma coisa bem estabelecida, você consegue extrair o metano, você consegue liquefazer o metano, liquefazer não, você consegue transportar ele, você pode liquefazer, mas você pode transportar ele em cilindros com pressão, você consegue utilizar ele em postos de combustível, você consegue usar até dentro do carro. Né? Então, assim, já é uma tecnologia bem conhecida. O hidrogênio, hoje a gente tem um grande desafio que é diminuir o custo, esse custo vem diminuindo, tá? Isso aí já tem muita pesquisa sendo feita nisso aí, então o custo está diminuindo, então é um gargalo. Armazenar hidrogênio também é um gargalo, ninguém
que é ter uma grande quantidade de hidrogênio armazenado, e se estuda muito ligas metálicas alternativas para armazenar e transportar hidrogênio. Então, eu diria que o hidrogênio é um assunto que tem desafios na cadeia inteira, né? E eu acho que de um tempo para cá a gente começou a perceber a importância do hidrogênio e tem muito investimento sendo feito, né? Espero que numa próxima oportunidade eu possa trazer algumas inovações aí sobre produção de hidrogênio. Joel também, obrigado pela pergunta, Francisco. Oi, professor, prazer. Prazer, Falando Joel. aqui do Amazonas, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Assim, é sobre o tempo de vida, né, do catalisador, porque eu já participei de algumas bancas de células de energia e geralmente o pessoal tem muito problema, né, com o catalisador, porque às vezes ele se solta. E aí tu começa todo o processo, né, novamente, de estudo, vai lá, dá aquela polida, injeta todo mundo de novo, aí começa todo o trabalho, né? E isso é um ponto importante, porque se o catalisador ele não tiver aquela segurança daquele tempo de vida, aí é outro problema, né? Nesse caso, o senhor está botando os desafios aí, né? É um desafio nesse caso, né, professor? Estudos sobre a performance do catalisador, mas é questão de vida, né? O tempo que ele vai passar, porque eu acredito que, assim, para ele trabalhar, né? Eu acredito que ele vai trabalhar durante muitas horas, né? Sim, como eletrolisador hoje, o ideal é que ele funcione 55.000 horas. É bastante 5 tempo. anos. Entendeu? Então, para ele funcionar 5 anos, você tem que ter uma estabilidade muito grande do catalisador. Então, o que a gente tem de vantagem da platina? Platina é um material extremamente, ele é muito estável, muito bom para a produção de hidrogênio. Qual que é o problema da platina? Você pode ter envenenamento da platina. Então, por exemplo, monóxido de carbono é um veneno para a platina. Monóxido de carbono você consegue matar, né, a platina. Então, esses catalisadores metálicos são muito robustos. Óxido de irídio também é um catalisador muito robusto, mas ele vai se desfazendo com o tempo, né? Isso é um outro desafio também, né? Conseguir obter catalisadores que consigam rodar, consigam operar em 55.000 horas. Eu digo, porque eu acompanhava, né, muitas vezes os alunos, e o professor ia para o laboratório justamente porque ele trabalhava com platina, ródio, né? Então, eu vendo a tabela de preço ali, hoje eu entendo porque o professor ia para o laboratório, né, para verificar isso, né? Uma tabela de preço bem alta, né, em relação à segunda tabela, né? Que geralmente são trabalhos que a gente menos acha na literatura, né? Então, tem alta performance, mas o preço também fica exorbitante, né? E é um exercício que a gente tem que fazer, às vezes, né? É começar a pensar no custo das coisas que nós estamos trabalhando e na disponibilidade de recursos, né? Então é bonito você falar assim, nossa, platina é legal e tal, mas espera aí, já é conhecido, já é bem estabelecido, platina. Será que eu não consigo encontrar outra alternativa? Tipo de metal, estado de oxidação, tipo de composição, sulfeto, fosfeto, óxido lamelar, duplo, enfim, tem toda uma química aí que dá para brincar. Eu tenho que ter o balanço do preço com desempenho. Mas é difícil substituir óxido de irídio e platina. É muito difícil. Espero que tenha respondido aí, João. Obrigado pela pergunta ali. Boa pergunta. Obrigado aí, professor. Nada, é sempre um prazer, né, encontrar pesquisadores já bem mais avançados aí. A gente, como o senhor falou, a gente está começando a nossa corrida, né? Vocês já estão bem avançados na corrida, mas a gente trocando informações, né? A gente vai aumentando também a nossa galeria. Obrigado, professor. Isso aí. Obrigado, Joel. Estou à disposição. Se precisar de alguma coisa aí, tem meu contato. Eu acho que a gente... eu costumo dizer assim que está todo mundo no mesmo barco.
né? Então a gente tem que conversar, tem que trocar figurinhas, tem que trocar experiência aí, a gente tem que tentar avançar juntos aí. Obrigado aí pelas suas Tá palavras. ok, professor. Obrigado, Joel, mais uma vez. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Acho que foi um bom bate-papo. Chegamos. Juliano, eu tinha algumas perguntas, mas depois dá para fazer tomando uma cerveja com você, para a gente molhar as palavras. Que dá para. Mas eu Tranquilo. acho legal você ter dessa parte dos fertilizantes. Eu vi uma publicação no X, cara, pouco se discutia, né? Essa parte de produção de hidrogênio já tem mais de 100 anos e pouco se discute. Devia se discutir mais isso, né? O Que, processo Haber-Bosch, ele tem 100 anos, né? Um pouco mais exato, de 100 anos. E assim, se a gente não tiver o processo Haber-Bosch rodando hoje, a gente morre de fome. exatamente. Esse é o impacto. A gente passa fome, não tem alimento para todo mundo. Exatamente, e eu acho que é ali. Eu li, foi interessante, um pesquisador falou que ele acha que muita coisa está se fazendo, mas eu acho que tem que se voltar para o Haber-Bosch e ali sair, provavelmente vai sair mais coisas, e a gente não estava enxergando. Foi legal, foi bem crítico o texto dele. Nós, como pesquisadores, não estamos enxergando que talvez a resolução já esteja em 100 anos atrás. E talvez ali alguma melhoria naquele processo, dentro daquele sistema, que vai conseguir produzir e melhorar a nossa qualidade de vida em cima de algo que já é antigo. Entendeu? Fica se reinventando a roda e o sistema já está ali, só precisa melhorar. Eu achei bem filosófico o texto dele, assim. Acho que culminou com aquilo que você falou no começo da apresentação, né? Não, e o problema, Bruno, é que assim, você tem uma planta, essa planta tem milhões de dólares investidos. Então, assim, você não vai ter um Enfim, investimento para fazer uma outra planta se aquela está funcionando. Então, é melhor você melhorar o que você já tem, aquilo que tem. criar uma alternativa nova. E os pesquisadores tentam fazer redução de amônia, ou seja, por nitrato, por nitrogênio, mas o Haber-Bosch ainda, né, tá de longe, não tem nada ainda que a gente consiga se aproximar dele. E ele é Legal, muito bom. essencial para a gente. Esse é o grande desafio. Muito legal. Pessoal, a lista de presença foi colocada, já acho que todo mundo alguém não escreveu, já vou encerrando aqui, vou fechando. Agradeço mais vezes, Juliano. Vou parar a gravação então, Juliano, agradeço mais uma vez. Obrigado, Gabriel.